Olá, canal Rebobina Galindo, sejam bem-vindos e bem-vindas. Isso aqui é um induzido de motor de guincho. Motor de guincho, o cliente disse que esse guincho aqui é o guincho da âncora. É um guincho de uma âncora de um barco. Veio para recuperação, ele está queimado. É um induzido que é bobinado duplo. Já vou explicar o que é isso. Vou aqui estar retirando esses rolamentos para começar a desmanchar ele. Dois rolamentos 608. Existem vários tamanhos, modelos, tipos de induzido de guincho de âncora de barco. Eu já fiz vários tamanhos e modelos diferentes aqui. Esse tipo aqui é a primeira vez que vem. Tem os maiores. São mais compridos, né? Mas os motores são mais fortes. Isso é um induzido que tem 12 ranhuras. Tem 12 aberturas dessa aqui. Ele tem 12 ranhuras e 12 lâminas do coletor, que são esses segmentos aqui. Essas barrinhas aqui são as lâminas do coletor. Então, 12 ranhuras e 12 lâminas do coletor. Esse induzido, como ele é de duas camadas, como ele tem 12 lâminas do coletor, 12 ranhuras, ele vai ter 24 bobinas. O que são as bobinas? São esses segmentos aqui, né? Isso aqui são as seções. Ele vai ter 24 seções. Ele tem 12 lâminas do coletor e vai ter 24 seções, porque ele é duplo, ele é enrolado duas vezes. A maioria dos induzidos, eles são enrolados uma vez só. O que é que significa isso? Se ele tem 12 lâminas do coletor, ele teria 12 seções. Se ele tem 20 lâminas no coletor, né, 20 segmentos desse aqui, 20 ganchos, ele teria 20 bobinas. Esse induzido aqui ele é duplo. Ele tem 12 lâminas e vai ter 24 seções, né, 24 bobinas. A gente enrola ele uma vez, faz 12. Essas 12, cada uma vai estar conectada numa lâmina do coletor, né, num gancho. E depois que termina, continua enrolando para mais 12. E aí vai ter duas camadas de bobinamento. A gente pode ver que ele tem bastante seções aqui, né? Tem várias. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Aqui tem 24. E o esquema, isso você vai saber quando você vai desmanchando, né? Você vai desmanchando induzido e vai contando quantas seções dessa você retirou daqui. Seção é esse conglomerado de espiras aqui, de fio. Essa bobina inteira aqui, ó. Essa é uma seção. E as espiras é cada volta que o fio dá aqui numa seção dessa. Ok? E o esquema elétrico desse induzido nada mais é do que você saber qual é a contagem quando o fio sai da ferragem e vem para o coletor, e quando o fio sai do coletor e vai para a ferragem. Quando ele sai da ranhura, quantas lâminas conta até ele conectar num gancho, e quando ele sai do coletor, né, do gancho, quantas ranhuras conta até ele entrar numa ranhura e começar a bobinar o induzido. Né? Nesse aqui ele é simples, é bem simples de entender, que a contagem dele é curtinha. Aqui, ó. Essa é a última bobina, né? A bobina que você vai começar a desmanchar ele.
E esse fio aqui é o fio que está por fora. Tem esse outro fio aqui que pertence a ela, mas ele está por baixo dela. Esse aqui está por fora, você vai soltar ele aqui do gancho e vai desenrolar essa bobina contando quantas espiras ele tem. E aí vai anotar no papel. Esse aqui, quando ele sai da ferragem e vem para o coletor, a contagem aqui é 2. Ele sai da ferragem, aí você pega como base o gancho que está na frente da ferragem. No caso desse aqui, é esse aqui. Então, saiu da ferragem, um gancho, 2 ganchos. Está conectado aqui. Então, da ferragem para o coletor, a contagem é 2. Então, aqui já levantei os ganchos. Levantei os ganchos para tirar os fios de dentro, né? A gente já sabe que da ferragem para o coletor, a contagem é 2. E vou saber qual é a contagem quando o fio sai do coletor e vai para a ferragem. Para isso, eu vou desenrolar essa primeira bobina aqui. Essa primeira seção. Lembrando que esse induzido, ele é enrolado com 2 fios separadamente. Um fio enrola um lado, uma seção de um lado, e outro fio enrola uma seção do outro lado. Uma de um lado, uma do outro. Com um fio vai ter 12 bobinas, com outro fio vai ter 12 bobinas. Né? Bobinas ou seção, tanto faz chamar uma coisa ou outra. Pronto, eu vou tirar essa primeira bobina aqui, né? Essa de fora aqui é a primeira. Ser retirada, né? Que é a última a ser enrolada, de um lado e do outro. Retirando essa aqui, eu vou contar a quantidade de espiras que tem aqui. Vou anotar e vou saber a contagem. E dá para notar que esse induzido aqui é simples, né? Mas digamos que fosse um induzido onde ele tivesse um passo maior aqui e não fosse fácil de saber. Então vou dizer como é que se faz para saber qual é a contagem quando o fio sai da lâmina do coletor e vai para a ferragem. Eu vou desenrolar essa primeira bobina aqui. Já soltei o fio da garra do coletor e vou ver quantas espiras ele tem. Essa bobina tem, então. Eu vou contar aqui embaixo. Uma espira ou uma volta, tanto faz. Duas. Esse aqui você consegue contar até sem desenrolar, porque ele tem poucas espiras. Mas se for um induzido que tenha muitas voltas, então a contagem é dessa forma aqui. Então, 2. O fio quebrou aqui. Esse induzido pega bastante fio aqui dentro. 3. Pronto, então eu já sei qual é a contagem quando ele vem da ferragem para o coletor, né? A gente já anotou. E quando ele vai do coletor para a ferragem, a gente sabe agora. Como eu desenrolei aqui a bobina, tirei 5 voltas, tinha 5 espiras, eu já vou anotar no papel. Pronto, e aqui está o fio. O fio, né? Tirei as 5 voltas, aqui está o fio. Inclusive o fio está saindo uns pedaços. Esse induzido está bem difícil de retirar os fios dele. Eu poderia queimá-lo, mas eu não vou queimar não, porque eu estou querendo aproveitar esse isolamento dele. E se eu queimar, eu vou perder o isolamento. Embora queimando é bem mais fácil da gente pegar o esquema e desenrolar, né? Tirar os fios. Então, desenrolei a seção, sei que são 5 voltas. E qual foi a contagem do coletor para a ferragem? Aqui está o fio, uma ranhura, 2 ranhuras. Ele está conectado nesse gancho aqui. Então, significa que quando ele foi conectado aqui, aí contou 1, 2, ele entrou aqui. E entrando aqui, eu comecei a enrolar. E aí, quando eu termino, 1 lâmina, 2 lâminas. Conecto no coletor para começar a enrolar. 1, 2. E assim vai sucessivamente.
Não nesse ponto aqui do induzido, né, que aqui foi a última bobina, mas quando a gente está começando ele lá de baixo, o processo é esse. Então fica assim o esquema elétrico. Do coletor para a ferragem, aqui está o fio, olha. Coletor para a ferragem, ó. 1, 2 ranhuras, começa a enrolar, e da ferragem para o coletor, 2 lâminas. E aí outra coisa que a gente tem que saber é a abertura da bobina. Quando a gente sai do coletor e entra na ranhura, qual o tamanho da bobina, que é isso aqui. Aqui está a seção, olha. Ela vem ó, daqui até aqui. Vem daqui até aqui. Isso varia de induzido para induzido. Nesse induzido aqui, a abertura aqui, que eu chamo de passo, é 1, 2, 3, 4 ranhuras. Então, aqui é 1, 2, deixa eu ver aqui. Pronto, essa aqui está mais fácil de ver. Pronto, aqui, ó. Tá, essa aqui mesmo. Essa aqui está melhor. Pronto, aqui, ó. Que é a seção, ela entra nessa ranhura aqui e nessa, ou seja, 1 ranhura, 2 ranhuras, 3 ranhuras, 4 ranhuras. Essa é a abertura nesse induzido, tanto uma como na outra, em todas elas. Conectou no coletor, aqui está o fio, 1, 2, abertura de 4, que é o passo, 5 voltas, que eu contei aqui as espiras, terminei, 1 lâmina do coletor, 2 lâminas, conecto, então é isso. Coletor ferragem, 2 ranhuras, ferragem coletor, 2 lâminas. Esquema elétrico está feito. Tirar os fios desse induzido, que não vai ser fácil. Não está fácil tirar esses fios, porque esse induzido está todo resinado. Ele está todo resinado. Então vai dar bastante trabalho. Vou tirar agora, já daqui a pouco volto com ele já limpo. Fios retirados. Por isso que eu não quis queimar. Deu bastante trabalho para tirar esse fio. Pega pouquinho fio. Pega pouco fio. Deu bastante trabalho. Foi um nó cego arretado. Foi uma briga. Uma briga de foice, como se fala no interior de Pernambuco. Para tirar esse fio. Mas tirei. Pronto. Por isso que eu não quis queimar, né? Se tivesse queimado, tinha sido mais fácil. Mas em compensação, eu tinha perdido esse isolamento aqui. Ele está todo isolado, o isolamento está perfeito, o isolamento original. A borracha aqui, resistente a alta temperatura. Pronto. Vou fazer a troca desse coletor. O coletor baixou e está queimado por esse aqui. Mesmo coletor, mesmo tamanho, mesma quantidade de lâminas. Vou fazer a troca para começar o rebobinamento desse induzido do motor do guincho da âncora do barco. Pronto aqui, fio pronto para rebobinar o induzido. Conectado na primeira garra do coletor. Contagem que a gente pegou quando estava desmontando. 2 para a ferragem, abertura de 4, 5 espiras e quando terminar, 2 para o coletor que vai cair aqui, esse gancho aqui. O fio foi medido, o fio é o 20 AWG. Vou começar a bobinar agora. A gente pode perceber aqui que eu fiz 4 bobinas, 4 seções com fio, com esse fio aqui.
Agora eu vou fazer do outro lado 4 com esse outro fio aqui. Como eu disse, enrolado com 2 fios separadamente. Estou com 2 carretéis de fio aqui. Então eu enrolo, ou você enrola uma de um lado, uma do outro, uma do lado, uma do outro. Ou você faz de 2 em 2, de 3 em 3, no máximo de 4 em 4. Que é para ficar bem equilibrado o induzido. Então aqui eu fiz 4 segmentos com um fio, agora eu vou fazer 4 com o outro fio. Esse fio vai começar nesse gancho aqui. E o outro fio começou no outro gancho, que é de frente a esse aqui, do outro lado. Que a partir desse aqui é 1, 2, 3, é o 6º gancho do coletor. Pronto, agora eu vou para 4 bobinas desse lado. Aí quando eu terminar as 4 desse lado, 4 do outro, 4 de um lado, até ficar 12 de um lado, 12 do outro. E aí eu vou ter as 2 camadas. Quando eu terminar essa primeira camada, eu mostro aqui que vai ter 12 bobinas, 6 de um lado, 6 do outro. O coletor vai estar todo completo. E aí eu vou para a parte final, que é a segunda camada, para mais 12 bobinas. Pronto, aqui a primeira camada está pronta. Como eu disse, a gente pode ver aqui que todas as garras do coletor, né? Todos os ganchos do coletor tem fio. Ou seja, tem um fio para cada gancho do coletor. Cada fio é uma seção dessa. O coletor tem 12 lâminas. Aqui eu tenho 12 bobinas ou 12 seções. Pronto, terminada a primeira camada. Eu fechei o curto aqui. O circuito está fechado. E aí eu vou continuar enrolando para colocar outra camada dessa por cima. Ou seja, aqui tem 12 bobinas, que é a mesma quantidade de lâminas do coletor. Aí eu vou colocar mais 12 agora. Aqui tem 12, 6 com um fio e 6 com outro fio. Aí eu vou colocar agora mais 6 com um fio, 6 com outro, que vai dar 12. Com as 12 dessa camada aqui, dá 24, né? Como a gente falou no começo. Então é isso, aqui não tem erro. Aqui a gente vê esse emaranhado de fio aqui, acha que pode ser complicado, mas não. Aqui é o seguinte, é só seguir a contagem. Coletor para ferragem, 2 ranhuras. Ferragem para o coletor, 2 lâminas. Então é isso. Conectou o fio na contagem certa, 2 para ferragem, 2 para o coletor. Só é seguir essa norma que não vai ter problema, não vai se confundir. A gente olha aqui atrás, vê que essas 2 bobinas elas ficam paralelas. Quase pronto. Ainda faltam 2 segmentos desse aqui, de um lado e 2 do outro. Pronto, mais 2 seções de cada lado eu termino. Só que a gente pode ver aqui, ó. Vai entrar uma nessa ranhura e outra nessa aqui. A gente pode ver que quase não tem espaço mais. Ou seja, eu estou enrolando esse induzido. Aqui eu fico tensionando bastante o fio, né? Apertando bastante e organizando bem o fio. Porque se não der um aperto bom e não organizar bem o fio, ou seja, as últimas bobinas, né? As últimas seções não vão caber aqui dentro. O fio vai ficar estufando, saindo aqui fora. Vai ficar um serviço mal acabado danado, né? Então, organizar os fios aqui dentro. De uma madeirinha você vai apertando aqui, empurrando para baixo. E tensionar bem o fio, né? Apertar o fio. Para que ele não fique folgado. Pronto, faltam duas seções com cada fio. A gente pode ver que ele enche muito. Ah, as ranhuras ficam bem cheias. O fio chega em cima. Tá aí as 2 camadas, as 12 bobinas por camada, né? 24 bobinas no total. Eu vou agora dar uma lixada nesse coletor. Vou lixar ele, deixar ele bem lisinho, polido. E vou dar 2 camadas de verniz, né? Vou dar 2 banhos de verniz. Vou dar um banho de verniz eletroisolante. Quando ele secar, eu dou um segundo. Que é para esses fios ficarem bem firmes, as bobinas ficarem bem travadas. E reforçar o isolamento. Só a título de informação, vou mostrar alguns exemplares aqui de induzido de 1 camada e 2 camadas de fio. Esse induzido aqui está queimado, né? Vai ser recuperado. Pronto, esse induzido aqui, ele tem... O coletor dele tem 20 lâminas.
Coletor com 20 lâminas e o induzido tem 20 bobinas. 20 bobinas correspondente às 20 lâminas do coletor. Pronto, esse não é duplo. Esse é uma camada só. Esse é o enrolamento convencional, a maioria dos induzidos, né? Quantidade de induzidos de ventiladores automotivo. Ventiladores de máquina já é outra coisa, né? Esmerilhadeira, ferramenta elétrica, essas coisas. Né? Partida também é outra coisa. Pronto. Ventiladores automotivos. 20 lâminas no coletor, 20 bobinas, 20 seções correspondendo às 20 lâminas. Uma camada só, é o convencional. Esse aqui é um induzido de... Esse está recuperado. De limpador de... Motor de limpador de para-brisa de ônibus. Isso aqui é 24 volts. Esse tem 12 bobinas, correspondendo às 12 lâminas do coletor. Coletor com 12 lâminas, né, 12 garras. E o induzido com 12 bobinas. Ele está cheio assim, a gente não consegue ver bem a separação das bobinas, né? Porque ele tem bastante espira em cada seção. Aqui são 31 espiras, 35 espiras em cada seção. Pronto, esse também é convencional. Quantidade de bobinas correspondente à quantidade de lâminas do coletor. Pronto, já esse aqui a gente vai ilustrar bem, devido às duas cores de fio. Pronto, esse é um induzido com 20 lâminas do coletor. Esse induzido aqui tem 20 lâminas. E com 20 bobinas. Esse aqui também tem 20 lâminas no coletor. Porém, esse é duplo. Esse não tem 20 bobinas, esse tem 40 bobinas. Tem 40 seções. A gente consegue ver bem, porque ele está enrolado com fios com esmalte de cor diferente. Né? Isso aqui é fio novo, ele está enrolado, está recuperado. É porque um esmalte, eu acho ele mais bonito, né? Ele é amarelinho e o outro já é vermelho. Pronto, a gente pode ver aqui, bem ilustrado, devido à cor do esmalte, as duas camadas separadamente. Ó. O esmalte mais escuro é uma camada, aqui, ele começa aqui embaixo, aqui dentro, aí vem, faz o espiral aqui, ó, e termina aqui. E o esmalte mais claro começa aqui, termina aqui. Induzido de 20 lâminas no coletor, porém 40 bobinas. Ele é enrolado duas vezes, ele é duplo. Esse, as mesmas 20 lâminas que esse tem, porém apenas 20 bobinas. Esse 12 lâminas no coletor, 12 bobinas. Convencional, convencional e duplo, conforme esse que eu enrolei aqui no vídeo. Esse é o resultado induzido recuperado. Dei 2 banhos de verniz nele. As bobinas estão bem travadas e com isolamento reforçado. Também lixei o coletor. Pronto, induzido duplo. Tem 24 bobinas aqui. Induzido do guincho da âncora do barco. Recuperado, graças a Deus. Pessoal, dá aquela força, dá aquele like aí. Curte. Se inscreve no canal se não for inscrito. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Até o próximo vídeo.